Olá pessoal, eu vou falar com vocês hoje sobre o livro do mês, O Homem que Calculava, do Mal Batarram. Apesar do nome ser árabe, esse autor é brasileiro. Essa história fala sobre um sujeito que tem uma capacidade incrível de cálculo. Ele consegue calcular quantidade de abelhas, quantidade de flores, quantidade de camelos com muita facilidade. Então, ele é encontrado por um outro sujeito que caminha no deserto e, percebendo essa capacidade incrível com números, ele aconselha que este a quem ele denominou de calculista procurasse pelas pessoas para mostrar o seu dom, porque o que ele fazia realmente poderia salvar vidas ou salvar heranças e ajudar muitas pessoas. Então ele, acreditando no seu amigo, começa a acompanhá-lo. Vou contar uma das histórias do livro, que é bastante famosa, que é um problema que 3 irmãos tinham em relação a uma herança. Eles tinham recebido 35 camelos do seu pai, e o seu pai teria dito a eles que a herança devia ser dividida da seguinte forma: 1/2 para o mais velho, 1/3 para o do meio e 1/9 para o caçula. Acontece que, como eles tinham 35 camelos, o número não era par, havia uma grande discussão para saber quem ficaria com aqueles camelos que, segundo a divisão deles, seria partido, e daí não conseguiam chegar a um acordo. Acontece que o calculista, diante desse problema, propôs aos 3 irmãos que fosse adicionado aos 35 camelos o camelo no qual eles estavam, ele e o amigo, e assim fecharia uma quantidade de 36. Aceita a proposição, o calculista fez a divisão para com os irmãos. O mais velho, que receberia a metade e estaria recebendo 17,5, mais ou menos, receberia 18. Aquele que receberia 1/3, que iria receber 11,5, receberia 12. E aquele que receberia 1/9, que estava entre 3 e alguma coisa, recebeu 4 camelos. E com o somatório dos 3, 18 com 12, 30, com 4, 34. Assim sobrou um camelo para o calculista. E assim ele resolveu a questão do transporte, que ele tinha um problema com o amigo, já que ele só tinha um camelo. Aí cada um ficou com um camelo. Obviamente os irmãos não tiveram nenhum problema em fazer esse pagamento ao calculista, porque resolveu um problema que parecia insolúvel. Estas e outras histórias você vai encontrar nesse livro. Histórias que são tão interessantes, inteligentes e brilhantes, que você não vai querer apenas lê-la, você vai querer ter este livro com você. Todas essas histórias deste livro são de problemas matemáticos tão interessantes, tão legais, tão importantes, que é melhor que você guarde esse livro para consultas diárias, mensais ou semanais, principalmente se você trabalha na área de finanças, na área de contabilidade. Você vai perceber que aqueles cálculos mais complexos vão parecer simples para você, somente com a leitura desse livro. Outra coisa interessante também que há nesse livro são algumas histórias a respeito dos matemáticos, sobre as teorias que eles criaram, e até alguns falando da vida pessoal mesmo, dos próprios matemáticos que poucos sabem, suas origens, de quais países são e tudo mais. E também tem uma história muito interessante. Eu não vou contar toda a história, mas apenas para que vocês, para que crie uma curiosidade em vocês, a história do criador do jogo de xadrez, que criou este jogo para auxiliar o rei, que não conseguia se livrar daquela tragédia, que teria acontecido na guerra, diante da perda de seu filho. Com a criação do jogo, o rei entende por que a perda do seu filho foi apenas um sacrifício para que a sua nação tivesse uma liberdade. Ele entendeu isso através do jogo. E depois segue uma história muito interessante a respeito do pagamento do sujeito que criou o jogo. Mas eu vou deixar para que vocês leiam um livro e descubram essa história.
Então, O Homem que Calculava é a indicação do mês, do Malba Tahan. Espero que vocês gostem do livro, curtam bastante o livro. Se tiverem comentários, podem escrever. Eu gostaria também de trocar experiências a respeito desse livro, que eu achei ele tão interessante que resolvi indicá-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.